A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 8. Vou ler o 8, 9 e o 10. Mas antes, eu quero lembrar os irmãos, para que os irmãos entrem em concordância da fé dentro de um propósito de jejum, que eu já tinha explicado no vídeo anterior. Eu não sei, pode ser que algum irmão, alguma irmã esteja assistindo e não tenha assistido o vídeo anterior, que eu expliquei que eu faço um jejum pelos irmãos 1, 2 vezes no mês. E eu costumo fazer isso no início do mês, para que Deus venha abençoar as pessoas que me abençoam, as pessoas que compartilham os meus vídeos, as pessoas que deixam um like, as pessoas que ofertam, que deixam o dízimo. Então, as pessoas que vão me abençoando em oração, me respaldam em oração, tem pessoas que oram, né, fielmente pelo meu ministério. Então, para que eu possa retribuir dentro do sentimento de gratidão e para que Deus também venha trabalhar na vida dos irmãos, eu tenho o hábito de jejuar por vocês. Então, geralmente no início do mês, dia 1º, dia 2, eu faço o jejum e apresento todos vocês a Deus, para que Deus venha abrir as portas, tirar os grilhões que estão amarrando aquilo que é de vocês, né? Destruir as portas de bronze que impede vocês de receberem os milagres, as promessas. Então eu estou pedindo hoje para que vocês entrem em concordância comigo, porque hoje é um dia que eu estarei fazendo jejum e amanhã é o outro dia que eu estarei jejuando. Então sempre no início do mês, entrem em concordância comigo na fé, façam também o jejum ou façam uma oração se vocês não conseguirem jejuar, para que a gente possa vencer esses obstáculos, para que Deus venha dar vitória, para que a gente possa ter mais testemunhos para contar, tá? Então, fiquem atentos, porque hoje, durante o dia, eu estarei jejuando e amanhã também estarei jejuando, tá? E Deus vai nos abençoar, assim, no nome de Jesus, porque esse mês de setembro é um mês que Deus está prometendo coisas grandiosíssimas na nossa vida e eu creio que Deus fará na minha vida e também fará na vida dos irmãos. Agora nós vamos lá para a palavra, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Eu vou ler para os irmãos o versículo 8, que a palavra fala o seguinte: O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como a todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. E Yahvé fará de ti o seu povo santo, exatamente como te prometeu sob juramento, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. Eu vou ler esse versículo de novo, 10. Prestem atenção nessa palavra. Em todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. Irmãos, esse livro de Deuteronômio, você quer prosperar? Leia esse capítulo de Deuteronômio 28, a parte da obediência. A desobediência você só lê para estudar, para você ver as desgraças que acontecem e as maldições que chegam para quem é desobediente. Mas o Deuteronômio 28, a parte da obediência, funciona como uma oração. Então você pode estar orando aí para você ser abençoado, para você ser próspero em várias áreas da sua vida, principalmente a área financeira. Então o que Deus está pedindo para falar para você através dessa palavra? Que Ele está chegando para largar as tuas tendas. Você vai crescer para a direita, você vai crescer para a esquerda, Deus vai ampliar, está chegando multiplicação. Deus vai entrar com todos os recursos que você necessita. Esse mês de setembro é um mês de justiça, é um mês de restituição, é um mês que Deus vai chegar com grandes feitos sobre a sua história. E você precisa crer que Deus tem capacidade de realizar, que Deus é provedor, que Deus opera o impossível, que Deus tem capacidade de trazer aquilo que é seu, de entrar com restituição. Você tem que crer. E a fé consiste naquilo que você não vê, mas que você sabe que existe. Então, você quer agradar o coração de Deus? Tenha fé. Então, o que Deus está fazendo aqui durante esse mês? Entrando com uma grande restituição, com bênção, vai vir recursos de onde você nem imagina. Ele vai fazer de você um povo santo, vai mostrar para você e para as pessoas que te observam que Ele é na sua vida. Então é o momento de Deus agir e se fazer vivo na nossa história. Não que você precisa ver que Ele é vivo na sua história, você sabe. Você tem uma vida íntima com Ele, você tem um trilhar com Ele, um caminhar com Ele, não precisa fazer isso para você. Mas Ele vai se mostrar vivo
para as pessoas que não acreditam que você serve um Deus vivo. Então agora ele vai ter um manifestar tão forte, vai chegar um vento de Deus, um vento de prosperidade, um vento abençoado. Vai começar a cair chuva na sua terra seca, que nem você vai acreditar. Mas ele vai fazer esse feito, vai entrar com esse sobrenatural na sua história, para mostrar para aqueles que você tem um Deus vivo. Quando a gente entra lá no versículo 10, que Deus fala que vão ter pavor de ti, o que Deus está pedindo para falar aqui? Existe uma situação dentro da sua história, dentro do seu cenário que você tem vivido, que tem alguém, uma caterva aí, que está atrapalhando o teu processo. Então, está sendo usado como ferramenta de tortura na sua história e está fazendo com que haja assim, um distanciamento do teu milagre, um distanciamento daquilo que Deus tem para sua história, um distanciamento daquilo que é designado para você, por causa de más influências. Então, existe aí essa caterva que andou agindo na obscuridade, na clandestinidade, fazendo tudo às ocultas, com conversinhas de grupos aqui, grupos ali, com o intuito de prejudicar você, para trazer uma trava, para trazer empecilhos, para que você não viesse passar pelas portas que Deus já está abrindo para você passar, para que as pessoas tivessem uma má impressão da sua história, uma má impressão do seu caráter. E começou a criar situações constrangedoras, situações complicadas que você nem está sabendo. Você pode, tem irmãos e irmãs aqui que você vai desconfiar de quem que Deus está falando. Você vai saber quem é essa caterva, mas você não tem noção do que foi feito. O que está profundo nessa história? O que está oculto nessa história? Você não tem noção. Você não tem noção do quão baixo foi essa caterva. Você não tem noção do que esse coração maligno, o que essa cobra teve coragem de fazer. O que essa pessoa arquitetou, o nível que essa pessoa chegou. Porque a sua presença está incomodando. A sua presença está fazendo com que ela venha retroceder diante dos planos que ela tem arquitetado, porque ela tem te prejudicado e atrapalhado a sua história já há bastante tempo. E o fato dela ter entrado no teu caminho, dela ter vindo com impedimentos no teu caminho, ela foi se engrandecendo, ela foi crescendo. Só que agora Deus está tirando os grilhões, Deus está tirando as muralhas, Deus está tirando as pedras de tropeço para fazer com que você venha receber aquilo que é seu por direito. Então, quer dizer, Deus mexeu no ninho dessa cobra. Quando Deus começou a trabalhar, Deus começou a tirar a estrutura dessa cobra. Deus começou a fazer com que ela se locomovesse e saísse dos esconderijos dela. Está fazendo com que ela fique assustada. Então tinha buracos que ela tinha o hábito de entrar, lugares que ela tinha o hábito de se esconder, as influências que ela tinha mania muitas vezes de mover para prejudicar alguém ou abrir caminhos para ela, que Deus começou a tirar a estrutura. Deus começou a fazer com que a muralha viesse destroçar, desabar, e começou a mexer com a estrutura dessa cobra. Então essa caterva está irada por quê? Porque a estrutura dela está totalmente mexida. E uma vez que a estrutura dela está mexida, as coisas não andam bem para ela. As coisas não estão saindo do jeito que ela planejou. Ela não está conseguindo agora ter controle sobre as situações como ela estava tendo há um tempo atrás. Aí você vai falar assim dela, por que Deus não fez isso há um tempo atrás? Porque você estava abalado, você estava passando por um processo de constrangimento, teve pessoas aqui que você foi muito humilhada em público, então você estava em um processo de cura com Deus. E essa caterva aproveitou esse processo de cura que você estava e invadiu um espaço que não era dela, invadiu um espaço que era teu. E diante desse espaço que abriu, e uma vez que você estava doente, ferido, você estava machucado, magoado, você levou várias facadas nas costas, você precisava ter um tratamento profundo de Deus. Foi a hora que ela se fortificou. E ela foi crescendo num ambiente, em um território que não era dela. Não foi projetado para ela, quer dizer, ela entrou numa história que ela não deveria ter entrado. Ela entrou numa história que ela
não tinha autorização de Deus para entrar nessa história. Ela foi mexer num vespeiro, porque ela foi tocar justamente na história de um servo e de uma serva de Deus. E Deus tem compromisso com as suas promessas. E você tem compromisso com Deus diante dos propósitos que Deus tem sobre a sua vida. Então existe um relacionamento mútuo entre você e Deus. Existe uma aliança entre você e o Senhor. Existe uma fidelidade entre vocês. E diante dessa fidelidade que Deus tem contigo, não vai ser uma cobra levantada pelo inferno que vai vir atrapalhar o seu processo, atrapalhar a sua história, fazer com que a palavra de Deus soe como uma palavra mentirosa, porque não condiz com a realidade, não condiz com a Bíblia, não condiz com aquilo que Deus é, porque Deus é justo, Deus é fiel. Quando Ele lança algo na minha vida e na sua vida, Ele cumpre. Pode-se passar o tempo, mas Ele faz. Então houve esse processo de Deus curando você num determinado período, porque você estava doente, você estava ferido, você estava ferida, você estava passando por um turbilhão, você precisava de um apoio profundo de Deus. Foi Deus que tirou você de um lamaçal. Foi Deus que tirou esse anjo da morte do seu caminho, te deu livramento. E durante esse período em que Deus estava tratando e curando você, essa pessoa se aproveitou e entrou em um território que era teu e atrasou o processo. Que a cura de Deus com você não era para durar todo esse tempo. A cura que Deus fez em você foi rápida. Não era um processo que ia ficar tanto tempo para você ser curado e curada. Mas o fato de você ter que esperar foi justamente o que aconteceu. Porque essa cobra entrou dentro de um cenário que era teu. E entrou de uma forma muito suja. Entrou respaldada pelas promessas do inimigo, entrou fazendo coisas erradas, entrou com várias situações de manipulação, com a ajuda perversa do inimigo, pagando preço. Vai no território do inimigo, faz um monte de trabalho, faz voodoo, faz isso, faz aquilo, faz amarração, atrasando o seu processo. E você num sofrimento terrível, porque você ficou pagando preço dentro de um cenário, que você ficou apertada dentro de um cenário, você ficou ofuscada dentro de um cenário, você ficou passando por processos cansativos dentro de um cenário. Teve situações que Deus te curou, mas desencadeou mais ainda um processo que Deus já tinha curado pelo estresse que você ficou da espera, o cansaço. E gente olhando para o seu cenário e rindo de você, questionando sua fé com Deus, mostrando para outras pessoas que Deus não era na sua vida, que você não ia viver nada disso, porque o seu cenário não muda, porque as coisas não acontecem. Só, irmãos, que pode passar o tempo que for, pode entrar a caterva que for na sua vida. Pode chegar, sabe, estufando o peito, subir no salto, fazer o que for, falar o que quiser. Que quando Deus começa a trabalhar na nossa história, Ele já começa a trabalhar antes de te entregar a promessa. Você já era uma promessa de Deus antes de estar no ventre da mãe que Deus escolheu para você ser gerado e ser gerada. Então, quando a pessoa atravessa o seu caminho, você não tem noção do que você vai viver, você não tem noção, muitas vezes, do que está acontecendo ao seu redor, porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você está vivendo o seu presente, você está fazendo a sua parte, vivendo a tua vida. Mas a pessoa está achando que vai entrar na sua história e que Deus não tem controle sobre ela. Antes de você receber a promessa de Deus, Deus já sabia tudo que você ia viver, o que Ele ia fazer na sua história, as pessoas que iam cruzar o seu caminho, já escreveu tudo. Deus não é pego de surpresa. Deus, Ele não chega atrasado nem na minha vida nem na sua vida. Então entrou uma caterva na sua história para atrasar o seu processo. Teve situações aqui de irmãos e irmãs aqui que não foi um momento de espera, no sentido de você ficar sozinho esperando a promessa, mas foi no sentido da caterva ter entrado no teu caminho e você ter acreditado que aquilo ali era correto, você ter acreditado que aquilo ali era de Deus, e isso trouxe um atraso muito grande para sua história. E te trouxe ferida, te trouxe dores, tá deixando você cheio de hematoma. Só que Deus manda dizer para você que Ele tem capacidade de reverter qualquer situação. Qualquer situação. E quando Deus tira a caterva da sua vida, não é para te punir.
Deus está tirando aquilo que te fere para trazer aquilo que te cura. Então você tem que deixar Deus tirar, você tem que deixar Deus apartar isso da sua história, para que Deus possa trazer para sua vida aquilo que Ele já projetou, aquilo que é verdadeiro, para que você venha ter paz, realização, felicidade. Então a gente não entende muitas vezes o processo que Deus está fazendo na nossa história, mas Ele não perde o controle de nada. Pode muitas vezes, sabe, o portão do inferno abrir, soltar os demônios, eles virem com toda a fúria sobre a nossa vida, mas Deus não perde o controle da nossa história. Você pode se sentir abalado, com tanto grito, com tanto levante, com tanta acusação. Você pode ficar coagido diante de tantas palavras negativas, de tanta opressão, mas Deus está no controle de tudo. Você não vai descer a cova antes do tempo. Você não vai descer a cova sem viver a promessa, porque você tem pago o preço para viver essa promessa. Porque tem gente, irmãos, que recebe promessa e morre sem viver a promessa. Você vai falar assim, nossa, Dela, mas Deus faz isso? Não é que Deus faz isso, é que Deus entrega a promessa e a pessoa não faz o mínimo esforço para viver aquilo. Então ela morre sem viver a promessa. Aí depois o profeta paga o preço, porque profetizou na vida da irmãzinha lá, foi para a cova. Ela tá dura no caixão, não viveu a promessa, porque o profeta lá é falso profeta. Não é que é falso profeta. Deus mandou entregar, o profeta fez aquilo que Deus mandou fazer. A gente tem que falar. É Deus que vai fazer. Agora, se a pessoa não se posicionar, se a pessoa não pagar preço, se a pessoa não ficar na presença de Deus, não buscar a sua santificação, ela não verá a face de Deus, ela não vai ver as promessas de Deus, porque tem um preço a se pagar. Você quer viver o bom e o melhor dessa terra? Você quer ter tudo aquilo que é seu por direito? Que Deus fala que Ele te dá? O que você tem que fazer? Você tem que pagar um preço para ter isso. Deus não vai te entregar isso de qualquer jeito. Então tem pessoas que morrem sem viver promessa porque não se posicionaram. Não se colocaram na posição que Deus queria que colocasse, não se santificaram, não acreditaram direito. Acharam que Deus nunca ia fazer. Foram viver os prazeres da carne e esqueceram que o Espírito é vivo. E Deus não dá. Agora, quando você paga preço, quando você, sabe, honra aquilo que Deus está falando para você, você anda em obediência, você se sacrifica, não tem como Deus não te entregar a promessa. Então você não vai descer a cova, uma vez que você está sendo fiel ao Senhor, que você está pagando preço, você não vai descer a cova de forma alguma sem ver essa promessa. Então a gente precisa escolher o que a gente quer. Quantas vezes Deus já me usou para lançar promessa na vida dos outros e eu vi pessoas irem para um caminho totalmente diferente. De chegar ao ponto de Deus uma vez falar, mandar eu falar para uma mulher, falou, olha, o casamento estava acabando por causa de álcool, bebida alcoólica, o demônio entrou com força. Eu falei para ela, falei, olha, Deus está mandando você aguardar e você ficar na cidade, espera aqui, que é nesse lugar aqui que Deus vai fazer a obra. Aonde você está sendo humilhada é que Deus vai te exaltar. Desesperou, foi para outra cidade. Não quis mais, foi para outra cidade, enfim. Na hora que ela saiu do propósito de Deus, que ela não ficou no posicionamento, a primeira coisa que teve foi o rompimento da aliança. Aí casou com um homem que não tinha nada a ver com a história, arrumou outro filho com uma outra pessoa, e o marido arrumou uma outra mulher e teve filho com essa outra mulher, que virou uma bagunça o negócio. Apanhou do segundo marido, que era julgo desigual, Deus não estava naquilo. O outro ficou sofrendo também porque a mulher não tinha nada a ver, saiu do propósito de Deus. Por causa de uma desobediência. Por quê? Porque orgulho. Eu não quero ficar aqui, porque as amizades que estão aqui que estão influenciando, esquecendo que Deus tinha poder para libertar, tirar as amizades, afastar. Aí quando você não obedece, mesmo que você não entenda o processo, você vai pagar o preço da desobediência. Na hora que você fica no posicionamento da obediência, Deus vem e te honra, porque Deus sabe que é difícil. E tem pessoas aqui que você está numa obediência terrível. Você está louca para sair desse cenário, você não está aguentando mais, você está sufocada e sufocada. Você está numa situação que você precisa de uma cobertura de Deus, uma providência de Deus com urgência. Só que Deus manda dizer para você, agora é o momento de você viver promessa, é o tempo de Deus cumprir promessa. Então agora é a hora de Deus chegar com a providência dentro do cenário que você necessita. Que é o que Ele falou que agora eu vou te prosperar.
eu vou fazer você crescer para a direita, você vai crescer para a esquerda, porque agora ele quer, ele vai fazer. Chegou o momento. Então não se preocupe com essa caterva que está no teu caminho, porque tem alguns irmãos e irmãs aqui que você está preocupado e preocupado. Fala, Senhor, não larga o osso. Não sai do cenário. Está se sentindo dono e dono. E por que está vivendo essa situação toda? Porque Deus está mexendo com a estrutura dela. E você não está entendendo o trabalhar de Deus. Porque Deus está trabalhando em silêncio para poder te dar uma grande vitória. E aí você acha que Deus não está fazendo nada porque você vê a pessoa muitas vezes trabalhando no mesmo lugar, vivendo no mesmo ambiente, né? Você vê a pessoa tendo ainda um relacionamento com aquilo que é teu. Então você fica meio que desconfiado, meio desgovernado, porque você está achando que Deus não está trabalhando. Às vezes até abala um pouco a sua fé. Você fala, meu Deus, será que Deus não está vendo isso? Não é que Deus não está vendo, Ele está vendo tudo. E já tem muitas coisas que Deus está fazendo naquele lugar, nessa terra maldita, que é uma terra que não dá fruto. Deus já está trabalhando lá, para que Deus venha o quê? Mexer na estrutura que a pessoa tem. Irmãos, a gente precisa entender que é o seguinte, são várias cabeças e vários corações. Que a nossa mente é o nosso coração que está escrito lá na Bíblia. Então tudo começa aqui. Deus tem que trabalhar o coração de cada um e Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Suponhamos que essa catreva aí está há 3, 4 anos tomando conta daquilo que é seu. Ela está há 3, 4 anos pedindo ajuda para vários demônios. Então são vários demônios induzindo várias pessoas que estão ao redor dela, dentro do grupo que ela quis entrar, no meio das pessoas que ela quis se infiltrar, no território que é teu. Então ela começa a ficar, é uma pessoa que mente, né? Porque todo mundo que serve a Satanás é mentiroso. Então o que ela faz? Ela vai indo ao redor dessas pessoas, nesse convívio que ela tem, criando várias situações dentro de mentiras. Então ela cria uma imagem de que ela é muito boa, ela cria uma imagem de que ela é honesta, ela cria uma imagem de que ela é muito bem-sucedida, ela cria uma imagem de que ela é superior, que ela é fantástica, que ela é isso, que ela é aquilo. Ela vai criando várias imagens, porque é uma pessoa frustrada, então ela precisa se infiltrar com a ajuda do inimigo, porque sozinha ela não consegue, e eles vão ajudando ela a fazer essas manipulações através da mentira. Aí Deus tem que chegar e desmanchar essas mentiras que a pessoa fez. Aí você vai falar assim dela, mas não tem como Deus fazer isso de um dia para o outro? Tem, Deus pode fazer de um dia para o outro. Mas tem corações ali que Deus tem que trabalhar devagar. Porque a pessoa está enfeitiçada, a pessoa está envolvida com os demônios, e o demônio é assim, se você não souber atacar, se você não tiver estratégia para confrontar o inferno, ele apronta mais ainda. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro para você entender. Suponhamos que está acontecendo esse rebuliço, e aí você quer que Deus faça isso de um dia para o outro. E são várias cabeças. Então, são várias pessoas ali pensantes, sendo influenciadas espiritualmente pelos demônios, para poder manter essas mentiras aí de pé. Suponhamos que você chegue, que você vá lá e fale a verdade, que você entregue todas as provas que você tem nas suas mãos, e você venha confrontar o inferno, sem estratégia de Deus. No final da história, você vai sair como o mentiroso, a mentirosa, você vai sair como o perigoso, a perigosa, o perseguidor, a perseguidora, o ciumento, a ciumenta, o culpado de tudo que aconteceu. E ao invés de você aproximar para a sua vida a verdade e aproximar aquilo que é teu para a sua história, acaba afastando. E aí você dá força para o inimigo. Então, precisa existir uma estratégia de Deus para que a gente venha ter vitória em determinados âmbitos dos acontecimentos. E é só Ele que pode nos dar essas estratégias. É só Ele que pode lavar a nossa alma, limpar o nosso caráter, trazer de volta a nossa dignidade, falar da gente para os outros. Falar bem da gente para outras pessoas, porque Ele apresenta a gente para os outros. Às vezes você está em casa, ou às vezes você está no seu trabalho, você não está nem sabendo o que está acontecendo. E Deus está trabalhando várias bocas para falar bem de você num determinado lugar. Então, Satanás trazendo várias mentiras e Deus contradizendo as mentiras de Satanás. E isso demanda tempo. Tem hora que Deus tem que cruzar vidas.
E Deus vai trabalhando no tempo cronológico que a gente vive. Então tem hora que ele acelera o tempo para nos abençoar, tem hora que ele dá uma paralisada no tempo. Você vê que a sua vida fica estagnada, parada. Parece que você morreu ali no cenário, né? Você fala, nossa, eu acho que eu já fui arrebatada e não estou sabendo. Tá tudo estranho, tá tudo parado. Aí você acha que a sua vida estagnou. Você fica numa rotina tão automática que você vai vivendo um dia atrás do outro, parece que o tempo parou e você está naquela rotina. É como se um filme ali ficasse repetindo a mesma cena 500 mil vezes e nada acontecesse, que parece que você não tem nem emoção durante o período que você está vivendo. Você não sente nada. Você não sente raiva, você não sente tristeza, você não sente felicidade, você não sente vontade de sorrir com nada. Pode contar uma piada saudável para você que você não ri. Você fica inerte, você fica o negócio mais esquisito do mundo. Parece que você está na lua, vagando, flutuando, sem gravidade nenhuma. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Esse período que ele para o tempo, que você fica com o tempo meio estagnado, é o período que ele está trabalhando no território do inimigo e você não está nem sabendo. E lá Deus está fazendo o quê? Quebrando muralhas para colocar essa caterva aí no lugar dela. Então, às vezes a gente está num processo tão doloroso, tão oprimido, um processo tão difícil, que a gente acha que Deus está abandonando a gente. Na verdade, não tem abandono nenhum. É um processo em que ele está trabalhando lá no território do inimigo. E se ele não fizer desse jeito, irmãos, a gente não consegue vencer. Porque você tem uma vida santa com Deus e você tem uma vida restrita. A pessoa que é serva de Satanás, que é adepto de Satanás, anda com os 40 ladrões. Você está entendendo como é que é o negócio? Anda em bando. Eles andam tudo no meio de máfia. Então não tem muitas vezes oportunidade de você medir força nesse sentido. Então a pessoa tem mais influência porque se prostituiu para entrar num cargo público, se prostituiu para entrar num escritório, se prostituiu para fazer não sei o quê. Sai muitas vezes com um homem comprometido, com um homem casado, porque tem interesse, a pessoa tem influência, então ela precisa de um documento, ela precisa de um carimbo, ela precisa ganhar tal coisa, ela precisa ter um aval de um juiz num determinado lugar, então ela precisa se submeter a várias coisas. Então ela tem que ter, sabe, ela tem que ficar o tempo todo rodeado com esses 40 ladrões. Que são os 40 ladrões de felicidade, 40 ladrões, sabe, de esposa e de marido dos outros, de filhos, de oportunidades, né? Rouba o dinheiro dos outros, é desonesto e assim vai. Então, tem hora que a gente fica num processo de restrição tão grande e a gente aprende isso com Deus. Só quem vive com Deus e não aprende isso, que tem um QI a menos, aí tem um parafuso a menos no cérebro. Tem que buscar em Deus um direcionamento, porque Deus ensina que as más companhias corrompem o bom costume. Então, quando você vai ter uma vida com Deus, você seleciona muito com quem você vai conviver. Você não deixa qualquer pessoa entrar na sua vida, você fica seletivo. Você fica uma mulher seletiva. E isso faz parte de um bom caráter. Isso faz parte de uma inteligência que Deus nos dá. Isso faz parte de um processo de dignidade. Você não pode trazer qualquer coisa para sua história. Você não pode entregar a sua intimidade, entregar a sua casa na vida de qualquer pessoa. Não é qualquer um que pisa na casa da gente. Então você fica bem seletivo com relação a isso. Você sabe que não pode ser desse jeito, esse oba-oba, essa bagunça. Agora, quem é adepto de Satanás, não. Quanto mais ladrões trouxerem para a vida dela, mais falcatrua ela faz. Mais contatos perversivos ela vai ter. Mais troca de favores vão existir. Então a pessoa quer atirar para tudo quanto é lugar. Ela quer se envolver, ela quer ter influências. E nós passamos por um processo mais seletivo. Então, quando você vai medir força em termos de quantidade, você seletivo com Deus, e você querer medir força com a outra parte, você sai perdendo. Nós não podemos combater o inferno dessa forma. Você vai bater o inferno como? Você vai combater como? Jejuando, orando e sabendo que você e Deus é a maioria. Você não precisa ter 40 ladrões do seu lado. Os exércitos dos anjos de Deus já guerreiam por você. Então você não precisa ficar catando influência aqui, catando ali, agradando alguém aqui, se submetendo a humilhações ali, para poder ter um sorrisinho do outro, um favorzinho do outro.
uma porta aberta da casa de alguém aqui. Ah, eu vou manter a amizade com aquela pessoa ali, porque a casa daquela pessoa ali é bonita, a casa daquela pessoa ali tem piscina, e eu preciso postar algumas coisas nas minhas redes sociais, eu tenho que manter contato com ela, porque ela está num nível social mais alto. Irmãos, nós que temos vida com Deus, a gente não vê a vida desse jeito. Nós temos que respeitar as pessoas e enxergar as pessoas como seres humanos. O que elas têm, ou se não têm, é problema delas. Então, nós temos que amar as pessoas incondicionalmente. Então, você não pode ter amizade com alguém porque a pessoa tem uma piscina, porque a pessoa tem um carro zero, porque a pessoa tem um status. Isso é ser interesseiro. Isso é falta de caráter. E Deus traz as influências que a gente precisa não precisa submeter a nada. O descansar em Deus é exatamente isso, é você saber que Ele vai fazer, é você saber que Ele vai cruzar vidas, é você saber que Ele vai te apresentar, é você saber que Ele vai trazer recursos, que Ele vai te levantar nessa terra, sem você precisar submeter essas coisas. É muito pequeno isso. É coisa de gente assim muito gentalha. Nós não precisamos nos submetermos a isso. E quando a gente está no nível espiritual alto, a gente não sente necessidade dessas coisas. Você quer ter paz, você quer ter Deus, você quer viver aquilo que Deus tem para te entregar. Então o cenário da gente às vezes fica apertado, fica um cenário dolorido, um cenário que parece que vai te sufocar, que você vai morrer, mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Deus está lá destruindo as muralhas, enfraquecendo aquela caterva para que você venha ter vitória. Então acalma o teu coração, porque o que Deus está chegando agora? Com restituição na sua vida, porque quanto mais falar de você, quanto mais falou de você, Deus não deixou você sucumbir. Deus não deixou você ser retalhado. Tudo que arquitetaram contra você foi por água abaixo porque não deu certo. Todas as flechas que mandou em você não pegou. Todas as obras de macumbaria que fizeram no intuito de te envergonhar, de te matar, de tirar você do cenário não funcionou. Porque toda arma forjada contra você não prosperou porque Deus não deixou. 1000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não foi atingido. Você está embaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas na sua vida. Você está descansando em pastos verdes. E eles estão olhando você de longe e não estão entendendo. Por que ela não sai do cenário? Por que ele não sai do cenário? Por que já fiz tanta coisa e não acontece nada? Não estou sabendo de nada, não ouço nenhuma fala e nenhuma fofoca de que foi destruído, foi destruída. Porque é assim que eles fazem, eles aprontam, arma a arapuca, às vezes até machuca. Deus às vezes até permite com um determinado propósito para fazer uma grande justiça, mas Deus não deixa você passar daquilo. Ele vai crescendo você, ele vai te evoluindo. Vê que você não largou Deus e não entende. Aí Deus te rejuvenesce, Deus paga suas contas, Deus entra com a provisão, Deus não deixa você perder o que você tem, Deus conserva, Deus começa a restituir o que foi levado. E a caterva fica de longe, sem saber o que é. O que está acontecendo lá? Que não cai, não acontece nada. Então a gente achar que Deus não está trabalhando, sabe, chega a ser até um sentimento assim de falta de fé e ao mesmo tempo até de gratidão. Começa a ser uma ingratidão, porque Ele está trabalhando, só que a gente não tem acesso muitas vezes ao território do inimigo. Mas não quer dizer que Deus não esteja agindo. Só que Deus manda dizer para você, agora vai ter pavor de escutar o teu nome. Vai ter pavor de ver você. Quando vê que você está no ambiente agora, vai sair correndo. Se você entrar num ambiente público, vai se esconder para você não conseguir enxergar. Vai se esconder para que não fique à sua vista de forma alguma. Porque agora vai ter medo de você. Por que vai ter medo de você? Porque Deus vai chegar agora com uma prosperidade tão grande na sua história. Agora é hora de Deus fazer você crescer para a direita e para a esquerda. Agora é a hora de Deus te dar uma amplitude muito grande. E por que Deus vai fazer isso agora dela? Porque você vai precisar de recurso diante do que está por vir. E agora você vai ter recurso para você ficar num nível superior a essa caterva. Agora Deus vai te dar recurso para que você venha enfrentar determinadas situações com a sua cabeça erguida.
Você vai enfrentar determinadas situações agora, onde a caterva vai ficar totalmente enfraquecida e você fortalecida. Só que Deus tem que te fortalecer em vários aspectos para que você venha vencer essa guerra. Então agora vai ter um momento aí que Deus vai te exaltar, é um momento que Deus vai te apresentar, é um momento agora que você vai entrar em determinados ambientes de uma forma diferente, é um momento agora que você vai assustar muitas pessoas, porque você vai ter que tomar certas atitudes orientadas por Deus. E essas atitudes que você vai tomar é para que Deus coloque você em ambientes novos, para que Deus faça as novas conexões, para que você venha sair com a sua cabeça erguida diante de várias acusações falsas que foram levantadas a teu respeito. Para que isso aconteça, Deus tem que te dar recurso. Para que isso aconteça, Deus tem que te dar um suporte. E Deus vai fazer isso de uma forma sobrenatural, e Deus vai fazer isso de uma forma bem estrutural, que é o que está escrito em Deuteronômio 28, que eu li para vocês no versículo. E esse capítulo todinho fala sobre as consequências de quem é obediente. Então você vai colher muito mais do que o que você possa imaginar. Você não tem noção do que está chegando na sua história, o que está por vir. E essa caterva vai se assustar por quê? Porque ela não vai acreditar no que vai estar acontecendo. Porque tudo que está acontecendo com ela está achando que a culpa é sua. Ela está achando que o fato de muitas coisas não estarem dando certo é pela sua existência. Só que, na verdade, não é isso que está acontecendo. As coisas não estão dando certo para ela e nem para ele, porque Deus está mexendo com toda a estrutura que essa pessoa criou ao longo dos anos. Deus está abalando toda a estrutura dela. Tudo aquilo que ela fortificou, cada pilar que ela levantou, para simplesmente ser um alicerce, e que ela estava achando que ela estava respaldada, que ela estava totalmente, tranquila, que ela podia fazer o que ela quisesse, e que nada ia abalar a estrutura dela, Deus já começou a tirar esses pilares. E quando começa a tirar esses pilares, que é a sustentação, começa a abalar toda a estrutura. E a estrutura dela já está vindo sendo abalada já há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Tem gente aqui que vai entender essa palavra. Deus já está mexendo com a estrutura dessa caterva já tem uns 2, 3 anos. Que Deus já está tirando os alicerces dela devagar. E aí teve várias paredes que começaram a rachar, teve parede que caiu. Teve várias situações que ficaram comprometidas. Então houve afastamento. Teve que sair de determinados lugares. Não dava mais para ficar no meio de determinadas situações. Então Deus já está abalando a estrutura dessa caterva já faz tempo. E você está achando que Deus não está trabalhando. E agora está chegando num ponto, que é a reta final, que ela não está entendendo e nem ele está entendendo o que está acontecendo, que as coisas realmente não estão dando certo. E ela está colocando a culpa na sua existência. Porque Deus tem abalado a estrutura dela e ela está achando que é o fato de você existir ou o fato de você estar em determinado lugar, ocupar um determinado espaço é que está atrapalhando a vida dela e a vida dele. E, na verdade, quem atrapalhou sua vida foi ela, foi ele. Foi essa caterva que entrou aí no seu processo com Deus, atrapalhou a sua vida, atrasou o seu cenário, te trouxe dores. Um período de espera, escaldante, que não era para você ter passado por isso. Já era para você estar de posse de vitória faz muito tempo. E agora vai ter prestação de contas com o Criador. Quem mandou entrar na sua história? Mas o malfeitor, irmãos, aqueles que andam fazendo coisas erradas, o mentiroso e a mentirosa, eles estão sempre se vitimizando. Se fazem de vítima o tempo todo. Nunca tem culpa de nada, a culpa sempre é do outro. Conta várias mentiras para poder sair ileso de uma situação. Chora lágrima de crocodilo. Que o crocodilo, quando ele vai se alimentar da presa, ele abre a boca, né, para fazer o movimento com o maxilar.
Então, quando ele faz esse movimento com o maxilar, ele pressiona as glândulas lacrimais e ele chora na hora que ele está comendo a presa dele. Sai lágrimas do olho dele. Por isso que a gente usa essa expressão popular de lágrimas de crocodilo. Porque na hora que o crocodilo ou o jacaré abre a boca, esse movimento que faz dá essa pressão na glândula lacrimal do animal. E aí ele começa a chorar e daí vem esse ditado. Não é que ele está sofrendo do que ele está comendo, ele está triste, não. Ele está ali comendo a presa dele, ele caçou, né? Então ele está ali se alimentando, só que na hora que ele vai se alimentar, acontece isso com o maxilar dele. E aí a boca dele pressiona essa glândula lacrimal e ele começa a chorar. Então o que está acontecendo lá é isso. Tem hora que a caterva começa a chorar do nada, que são as lágrimas de crocodilo, ela precisa encenar para poder se fazer de vítima. E as pessoas vão achando que realmente o coitado, a coitada, e assim vai driblando, mexendo com o emocional das pessoas, vai empurrando, né, com a barriga situações, mas quando Deus chega, como que mantém um teatro desse, irmãos? Como que uma pessoa consegue manter um teatro diante de um Deus que sonda coração, um Deus que faz justiça, um Deus que contempla tudo, que é onipresente, onisciente, onipotente? Não tem como. E os demônios vão ajudando, né, a encenar papéis. Então a pessoa vai fingindo que gosta disso, gosta daquilo, ela vai iludindo a outra pessoa. E os demônios vão trabalhando o emocional da pessoa que está ali cativa, diante de trabalho, de amarrações, e vai vivendo essas situações que a gente muitas vezes não entende. Que a gente fala, nossa, mas eu oro tanto, mas até Deus atingir, tirar as legiões de demônio que está ali, demora um pouco. E a pessoa precisa querer ser liberta, a pessoa precisa querer mudança. Mas nada que Deus não consiga trabalhar, transformar e mudar, que é o que vai acontecer agora. Então a pessoa está achando que tudo que está acontecendo de errado na vida dela, a culpa é sua. Mas na verdade o que aconteceu de errado na sua vida foi essa pessoa que trouxe esse sofrimento. E agora está chegando o quê? A prestação de contas diante do Criador. Quem é que pode com Deus nessa terra? Quem é que vai bater de frente com um Deus que é a pura justiça? Sendo que o seu cenário foi ele que montou, a sua história foi ele que escreveu. Já era para você estar de posse de vitória, já era para o nome dele ser glorificado. Já era para você estar aí dando seu testemunho a vários cantos, a 4 cantos do mundo. E ficam várias histórias atrasadas, porque essa caterva entrou nessa história e fica nessa guerra. São os corações teimosos, coração de pedra, que quer as coisas a todo custo. São mimados, frustrados. E quer porque quer pegar a sua identidade, quer viver a sua história, quer tomar posse disso, tomar posse daquilo. E aí começa a te stalkear para ver se acha alguma coisa, começa a olhar todos os dias suas redes sociais, para ver o que está acontecendo na sua história. Quanto mais vê você nas redes sociais, mais raiva tem. Aí começa a ter inveja do seu cabelo, começa a ter inveja do seu rosto, começa a ter inveja das roupas que Deus te dá, começa a ter inveja dos passeios que você faz, daquilo que você representa para o reino, do ministério que você tem. E vai só inflamando mais ainda o coração e Deus restringindo você, porque tem momentos que você não pode aparecer, tem momentos que você não pode falar, tem momentos que você tem que ficar restrito e restrita. Porque se você bater de frente com o inferno, sem a orientação de Deus, você que vai virar o bandido e a bandida da história. Só que agora Deus manda você ficar tranquilo, agora é hora de você tranquilizar em Deus, descansar no Senhor. Porque agora Deus está chegando para trazer uma grande mudança e uma justiça muito grande nesse sentido. Porque esse mês que vai entrar agora, vai ser um mês onde Deus vai restituir algumas coisas na sua história, mas diante dessa restituição está chegando uma grande justiça com essa caterva, aonde Deus vai te dar condições de você dar a volta por cima. Então agora Deus vai chegar com providência, porque você vai ter que tomar certas atitudes, você vai ter que fazer certas coisas, você vai ter que entrar em determinados lugares, você vai ter que movimentar algumas situações para que Deus possa colocar você diante desse trono. Não se assuste com o que está por vir,
Não tenha medo de executar o que Deus vai mandar você executar. Não tenha medo de buscar os teus direitos. Não tenha medo de fazer nada do que Deus te mandar. Você vai andar de acordo com as orientações do Deus que você serve. E diante dessas orientações que Deus vai te dar, por trás tem uma grande vitória, uma grande restituição que vai chegar nas tuas mãos. E para que Deus coloque essa restituição nas tuas mãos, você tem que seguir todas as coordenadas dele. Então Deus vai te dar toda a estratégia para você vencer. E diante da estratégia de Deus, Deus vai quebrar todas as manobras dessa caterva. Não vai ficar uma manobra dessa pessoa de pé. Deus vai colocar tudo no chão. E vai colocar de um jeito assim tão, sabe, tão estratégico que você vai falar, é só Deus mesmo para poder me dar força, me dar recurso. Fazer com que as coisas fluam dessa forma. Porque Deus manda dizer para você, eu vou colocar pessoas no seu caminho que vão ser anjos na sua história. E esses anjos que eu vou colocar vai ser justamente para você poder fazer o que eu quero que você faça. Porque diante daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai executar, das providências que você vai tomar, das atitudes que você vai ter, é onde Deus vai chegar com uma grande justiça e uma restituição para você. E você precisa crer nessa palavra e confiar em Deus. Então não lamente o que saiu, não lamente o que você perdeu, porque na verdade você não perdeu nada, porque aquilo que é seu, ninguém toma. Pode ter ficado no território do inimigo por um período. Pode estar tomando conta daquilo que é seu, se sentindo dono ou dona, mas vai ter que devolver. Porque é Deus que designou. Agora é Deus que quer e vai ser do jeito que Deus determinou. Então chega uma hora que o inimigo tem que largar. Chega uma hora que você tem que tomar posse daquilo que é seu. Então prepara o teu coração para as grandes emoções dos próximos capítulos da sua vida, que está chegando por esses dias. Prepara o teu coração para os milagres que você vai viver. Prepare o teu coração para uma grande reviravolta, para uma virada. Tem pessoas aqui que você estava vivendo uma situação muito difícil diante da humilhação pública que você viveu, diante dos desafios que você teve que enfrentar, que foram vergonhosos, diante de várias situações que afligiram a sua reputação. Deus manda dizer para você, agora é hora de você dar a volta por cima. Depois você reflita lá sobre esse versículo 10, que ele fala, olha, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Yahvé e terão pavor de ti. Você tem noção do que é isso aqui? Vão ter medo de você. Não vão tocar no que é seu, não vão tocar no seu sobrenome, no seu nome, não vão tocar na tua família, não vão tocar no seu comércio, não vão querer tocar na sua reputação, não vão querer mexer em nada do que é teu e nem tocar em você. Vão ter pavor de ti. Só Deus para fazer isso aqui, irmãos. Só Deus. E tem irmãos e irmãs aqui que você está se sentindo aqui, ó. A pessoa está aqui. Por vários aspectos. A pessoa está acima. Só que Deus manda dizer para você, eu vou dar uma virada nessa situação. Eu vou fazer essa roda gigante girar. Que essa roda gigante vai ter que passar por dentro da pequena. E eu vou te dar essa vitória. Então prepara, porque a reviravolta que está chegando na sua vida é algo sobrenatural, é grande, é milagre, que só Deus poderia fazer. É uma virada de cena, é uma virada de posição, é uma virada de posição social. É uma virada assim, sabe? Que se tinham você como vilão da história, agora vão ver que quem tem caráter é você e vão ver que o vilão da história é essa caterva que entrou no teu caminho. Sabe aquela inversão de valores que os demônios adoram fazer na nossa vida? Eles estão sempre invertendo os valores. Deus manda dizer para você, eu vou inverter todos esses valores malditos, negativos, que fizeram com relação à sua história. Porque agora eu vou chegar para inverter mesmo esses valores. Porque as pessoas vão ver que você tem valor. E quem não tem valor é a pessoa que se julgava muito certa, muito santa, muito santo, o correto da história, a vítima da história. Então, quando Deus quer agir, irmãos, e Ele age, não tem quem segure. E o inferno tem que largar aquilo que é seu, porque é seu, acabou, foi Deus que designou. E a pessoa tem mania já de pegar coisas dos outros, porque é mais fácil. Ah, eu vou pegar de fulano, vou pegar dela, vou pegar dele, porque se eu for construir isso daqui vai dar muito trabalho, então eu vou pegar o que está pronto.
E aí faz todo um teatro. Só que Deus manda dizer para você, todo o trabalho que fez durante anos, que segurou, que achou que estava, né, de posse de vitória, fazendo várias armadilhas, armando várias situações, agora vai passar uma vergonha tão grande. Vai ficar assim num pavor e num medo tão grande, vai ter pavor de ti. Você tem noção do que é isso? Vai ter medo. Deus vai colocar medo nesse inferno aí. Deus vai colocar medo nessa caterva aí ao ponto dela pegar as coisas e colocar, sabe, no carro, sei lá o que que ele ou ela vai fazer, que ela vai ter que ir embora desse lugar. Não vai poder ficar aí mais, vai ter que sair. Vai juntar as poucas tralhas que tem numa caixa e vai embora. Porque Deus não vai deixar mais atravessar o seu caminho. Vai ter medo. Vai ter pavor de ti. Não vai querer bater de frente com você mais. Vai ver que você é um homem de coragem, vai ver que você é uma mulher de coragem, que você não tem medo. Porque Deus faz isso com a gente, irmãos. Tem hora que você fica numa situação que você fala, nossa, eu não vou enfrentar, tem patente ali. Aquela patente ali, ó, tem autoridade. Aquela patente ali, se eu cutucar ou se eu mexer, aquilo ali é vespeiro. Eu vou sofrer várias retaliações, represálias. Então você fica com medo de tocar, porque tem patente. Mas Deus manda dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo, faça tudo o que eu mandar você fazer, porque diante da sua obediência eu vou te dar uma grande vitória. Porque quem vai ficar com medo de você agora é essa pessoa que se sente grande demais. É essa caterva agora que vai ter medo. Então é natural, muitas vezes, em determinadas situações, você ter medo. Você não tem como medir força, às vezes financeiramente. Às vezes, para você reivindicar os seus direitos, você tem que ter uma providência grande, você tem que se movimentar várias situações, só que Deus manda dizer para você. Agora eu vou montar uma situação, sabe, bem apertada, porque Deus está fazendo a muralha dessa caterva cair, e Deus vai montar de um jeito, sabe, tão estratégico, que vai ter medo de ti, vai ter pavor, e Deus vai colocar anjos para te ajudar. Agora é hora de você se movimentar para que Deus venha colocar na sua vida, nas suas mãos, uma grande vitória. Agora é hora de você andar com sua cabeça erguida, com sua alma lavada. Agora é hora de você entrar nos lugares e as pessoas verem quem você realmente é. Porque quando Deus quer nos apresentar, irmãos, Ele nos apresenta e Ele apresenta a gente, sabe, com toda a pompa que for necessária. Ele não deixa muitas vezes a gente ser apresentado de qualquer jeito. Porque Deus está colocando autoridade nas suas mãos. Você vai aparecer agora com autoridade. Você vai aparecer agora dentro dos teus direitos que foram violados. Você vai aparecer agora com postura de um homem e de uma mulher honrada por Deus, de um servo e de uma serva de Deus. Você tem um pai lá em cima. Você não está caminhando nessa terra aqui sozinho, sozinha. Jesus tem sido a lâmpada dos teus pés. Senão você já tinha tropeçado faz tempo, você já teria caído em várias covas aí há muito tempo, já não estava nem aqui mais para contar a história. Mas Ele tem te sustentado. E você precisa crer naquilo que Ele está fazendo na sua história e confiar nele. Está chegando agora uma grande reviravolta no seu cenário. E você não pode ter medo. Você tem que confiar. Agora é hora de Deus te exaltar. E deixa, porque quem te fez o mal, quem entrou na sua vida, te trouxe dor, te trouxe transtorno, vai ter que ver você abençoado agora e abençoada. Agora é a hora da pessoa não entender mais ainda o que está acontecendo na sua história. Porque a pessoa quer de todo jeito que você saia do cenário, a pessoa quer de todo jeito criar uma situação, oprimir você, para que você seja rejeitado, rejeitada e que você saia desse lugar. Sabe aquela situação pública que você passou lá atrás? Por você tinha ido embora. Você passou uma vergonha terrível. O que Deus fez? Te segurou aí, não deixou você ir. Por que Ele está te segurando aí? Porque está chegando honra agora. Aonde você foi humilhado é que você vai ser honrado. Então, depois que tiver uma honra muito grande no lugar onde você está, Ele te tira e te leva para outro lugar.
Tem pessoas aqui que você está esperando mudança. Deus manda dizer para você, aguenta só mais um pouquinho, porque você não tem noção da honra que eu estou trazendo para sua vida. Na hora que você for honrado, que você tiver com a sua cabeça erguida, que você tiver com a sua autoridade na mão, que Deus vai colocar a autoridade na sua mão, aí Deus muda você de lugar. E é hora de você sair daí para um lugar diferente. Mas espera, porque agora é o período de Deus trazer honra e restituição na sua vida. Agora é hora de Deus fazer uma mudança no seu cenário para que você saia daí com autoridade. Então espera essa justiça de Deus chegar agora, aguarda que é o que está por vir, deixa Deus montar. Deus vai te dar toda uma estratégia. Depois que você receber essa honra, que Deus trouxer vergonha para essa caterva, é a hora que Deus vai fazer você mudar de lugar. Aí você se prepara, porque tem irmãos e irmãs aqui que você está esperando mudança. E vai chegar mudança radical, principalmente mudança de endereço. Então deixa Deus concluir o projeto dele, que o projeto de Deus é perfeito. Ele trabalha minuciosamente, a gente não entende, para nos dar grande vitória. Então o que está chegando agora é recurso, providência. Deus vai colocar anjos, vai ter pessoas para te ajudar, para te auxiliar, te orientar, mostrar para você como que você tem que agir, o que você tem que fazer. Deus vai te dar toda uma estratégia, porque agora Deus vai tirar essa caterva de uma vez por todas do teu caminho. Vai tirar de uma vez por todas de um cenário que não foi feito, não foi projetado nem para ele nem para ela. Vai ter que sair, vai ter que desocupar. Vai ter que sair do teu caminho para que você venha receber essa honra. E aí Deus vai dar aquela virada, aquela mudada no seu cenário. Então guarda essa palavra no seu coração, tome posse dela, confia, porque o que está chegando para você agora é uma grande honra onde vão ter pavor de ti. Seus inimigos vão ter pavor. E quem foi, sabe, os supostos espertinhos que apoiaram essa caterva, achando que, né, vou apoiar ela, vou apoiar ele, né, aqui, ó, aqui tem vantagem. Aqui tem influência. Aqui eu posso mexer. Aqui tem uma troca de favor. Vai se arrepender. Porque essa caterva, enquanto Deus está trazendo honra para você, enquanto Deus vai colocar autoridade na sua mão, essa caterva tá perdendo a autoridade, essa caterva está perdendo influência, está perdendo a moral. Vai sair na pior. Não deveria ter entrado no cenário, não deveria ter pego aquilo que era teu, não deveria ter forçado barra nenhuma, não deveria ter mentido. Foi criar história, foi criar mentira, foi criar calúnia, agora vai ter que colher o que está plantando. Então descansa, porque agora é a hora de Deus trazer honra para você. Agora é a hora de Deus se manifestar na sua história, porque vão ver que Deus é na sua vida. Agora Deus vai chegar com força no seu cenário. E você precisa confiar em Deus. Exercer tua fé acima de tudo. Então aguarda, porque o que está chegando para você agora é um processo de justiça. Uma justiça tão profunda, irmãos. Eu sinto aqui, sabe? Tão profunda, que você vai se emocionar com o que Deus vai fazer. Você não vai chorar porque o outro caiu. Você está muito acima disso. O que você vai ver acontecer com o outro, você já sabe que está acontecendo porque a pessoa plantou aquilo. Mas você vai chorar de emoção. Porque a honra que Deus está trazendo diante de um cenário onde você foi humilhado vai ser muito grande, vai ser muito maior, é 7 vezes maior do que o processo da humilhação que você viveu. E a humilhação que você viveu foi muito grande. Tiraram o seu chão. Tentaram denegrir a sua imagem diante de trabalhos aí de anos num determinado lugar que você estava. Em um determinado lugar que você mora. Tentaram destruir você de um dia para o outro. Só que Deus manda dizer para você, eu vou te levantar agora, sabe, do lamaçal. Eu vou fazer agora você ter autoridade diante dessa situação. Vão ter medo de tocar no seu nome, vão ter pavor de ti. Você vai viver isso. Você tem noção do que Deus está fazendo em termos de honra sobre a sua história? Vão ter medo, pavor. Nunca mais vai tocar naquilo que é seu, nem no seu nome, em nada. Vai simplesmente, sabe, enfiar o rabo entre as pernas e vai ter que sofrer as consequências do que fez contra você. Porque Deus vai te dar todo um recurso para você fazer a sua defesa agora. Agora é hora de você, sabe, reagir
diante da maldade do outro. Agora é hora de você colocar em ação as estratégias de Deus sobre a sua vida e Ele vai te dar toda a coordenada que você necessita para que você venha obter grandes vitórias. Então não desista da sua vida com Deus. Todas as vezes que você sofreu uma injustiça, creia que Deus tem capacidade de chegar e de reverter a situação. Deus tem capacidade de chegar e de trazer justiça para você. E você precisa crer nessa justiça. Irmãos, quantas vezes em determinadas situações eu não tinha nem como reagir e Deus entrou com justiça na minha vida. E Ele faz isso até o dia de hoje. Ninguém pode com o Deus que nós servimos, irmãos. A fidelidade é tudo. E uma vez que você se mantém fiel, em obediência, e você paga um preço para viver o propósito, viver os milagres, as promessas, como que Deus não vai te abençoar se Deus é justo? Então, não lamente o tempo que você pagou, o preço que você pagou, não, porque você vai ser honrado. Deus não fica devendo nada para ninguém e você não vai sair dessa terra de qualquer jeito. Você vai viver aquilo que Deus prometeu para você. Então, descansa. Porque agora esse mês que está entrando é um mês de reviravolta, é um mês de uma restituição, de uma justiça muito grande que Deus vai fazer na sua vida. E Ele está chegando com recurso, Ele está chegando com providência, Ele está chegando com fartura, com multiplicação. Ele vai visitar suas contas bancárias, Ele vai te dar recurso para você fazer a sua defesa. Então creia no que Deus está te entregando agora e confia. Porque diante de toda a movimentação dele, tudo que ele vai fazer por você é um grande testemunho que ele vai te dar. Que ninguém vai tirar isso de você. E ele manda dizer para você, aquilo que é seu vai vir na sua mão, vai voltar para sua vida, nunca mais vai sair. Já estou preparando tudo para que você venha tomar posse daquilo que é seu, para que você venha, sabe, ter um cenário completo, que ele não vai fazer nada pela metade. E ele vai tirar essa caterva do teu caminho para nunca mais voltar. Então, diante de tudo que vai acontecer, do reboliço que está chegando, isso tudo é para também impulsionar essa caterva a ir embora desse lugar. Então, deixa, porque Deus sabe fazer caminhos, Deus sabe montar justiça, Deus sabe nos guiar, nos orientar, e você só precisa confiar nele. Tá? Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos, Pai, por essa justiça que está chegando. Que o Senhor continue atuando, Pai, dentro da sua sabedoria, dentro do seu poder, da tua autoridade. Que o Senhor coloque essa caterva no lugar dela, mas que o Senhor leve isso para longe da vida do teu povo. Que o Senhor faça, Pai, no nome de Jesus, esse demônio sair para nunca mais voltar. Que o Senhor tire toda a força, que o Senhor tire toda a influência, que o Senhor tire o dinheiro, que o Senhor faça o que for necessário, mas que o Senhor traga paz para a vida do teu povo. Chega de perseguições, Pai. Tenha misericórdia de nós. Que nós venhamos, Pai, ter testemunho para contar. Que nós venhamos ter paz para te glorificar. Porque dentro da tormenta o Senhor tem percebido que o teu povo tem te glorificado. Dentro da tormenta o teu povo não tem te abandonado. Dentro das dificuldades o teu povo tem glorificado o teu nome. O Senhor sabe da fidelidade de cada um. E nós cremos, Pai, na fidelidade do Senhor para conosco. E nós agradecemos ao Senhor por tudo que está por vir. E tomamos posse da nossa justiça no nome do teu Filho Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e descansa. Você não tem noção do que está chegando. Prepara o teu coração, prepara a tua melhor roupa. Que agora é a hora do culto de ação de graça, é a hora de Deus te levantar, sabe, do monturo, tirar você desse lamaçal e fazer com que você venha tomar posse daquilo que é seu, colocar você dentro do ambiente que é para ser seu. Você vai tomar posse da porta que é sua. E Deus vai tirar esse intruso e essa intrusa que entraram no seu cenário aí para te trazer dor e sofrimento. Então creia nessa palavra, guarda ela no seu coração, fique preparado e preparada, fique com seus ouvidos espirituais atentos, porque Deus vai te dar toda a coordenada que você necessita e Ele vai levantar pessoas que são anjos nessa terra para te orientar, para que você venha buscar os seus direitos. Agora vai inverter a situação. Você estava sendo atacado, então se prepara, porque agora é você que vai atacar. Agora você vai atacar o território do teu inimigo. Agora você vai atacar o teu inimigo. E você vai ter vitória. Depois disso, vai haver ainda uma grande mudança. Vai ser radical. Tem alguns que vão mudar aqui até de casa. Vai mudar de endereço. Vai sair de um lugar e vai morar em outro lugar. Então toma posse aí dessa palavra. E, irmãos, une aí a fé comigo hoje, amanhã,
porque eu vou estar jejuando, tá? E vou estar jejuando por vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus multiplique bênção sob medida na vida de todos vocês que têm me abençoado. Os que compartilham, os que deixam like, os que ofertam, que deixam dízimos, que oram por mim, que Deus venha abençoar a vida de cada um, tá? E vocês todos estarão no meu jejum durante esses 2 dias. Que Deus abençoe no nome de Jesus.